Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Nós vamos iniciar mais uma reunião do GT do CCMN, nosso Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza. Hoje nós temos alguns convidados em função da importância do assunto que será tratado pela professora Terezinha, a quem eu agradeço imensamente. Eu sei que ela está assim sobrecarregada, trabalhando desde o início, desde sempre, né? Não parou durante o distanciamento social. E para a professora Terezinha, eu só queria assim explicar um pouquinho o que é esse nosso grupo, Terezinha. Eu até pediria que todos mantivessem os fones fechados. E o nosso grupo, ele está trabalhando desde junho e nós temos trazido palestrantes ou discutido assuntos importantes, né, que nós precisamos, assim, assuntos que são importantes para essa fase da pandemia que nós estamos vivendo e também para pós-pandemia. Então, o GT-CCMN ele é formado por representantes de todas as unidades do CCMN, que são 6, o Instituto de Matemática, Física, Química, Geociências, o Observatório do Valongo, né, onde nós temos astronomia, e o Instituto Tércio Pacífico, conhecido como o NCE, e também da Decania do CCMN. Nós temos representantes dos servidores, docentes e técnico-administrativos em educação e também dos estudantes. Então, eu queria agradecer muito a sua presença hoje, Terezinha. Eu sei que acho que o seu nome é um dos mais falados nessa fase da universidade. Tudo que a gente precisa, a gente fala, professora Terezinha resolve ou pode ajudar. Então, eu queria agradecer imensamente a sua participação hoje no nosso GT. O que nós normalmente fazemos, como nós combinamos, né? A professora Terezinha vai dar uma palestra de cerca de meia hora e depois nós vamos abrir para as perguntas e discussões, tá certo? Eu não sei se a Terezinha vai compartilhar algum material, Terezinha? Bom, primeiro, Cássia, eu queria agradecer o convite. É sempre um prazer dividir, né, nossas experiências, os nossos, né, esses desafios todos que a gente está vivendo agora nessa pandemia, com as outras centros da universidade. Então, é um prazer enorme estar aqui nesse momento com vocês. Eu preparei para esse nosso encontro primeiro uma demonstração assim do que foi o esforço na criação do centro de triagem, porque acho que foi realmente uma experiência para nós inédita assim dentro do Centro de Ciências da Saúde. E depois um demonstrativo do que a gente vem fazendo lá, né? Qual é a nossa interação com o restante da universidade. Eu acho que isso é importante, e alguns aspectos que são de interesse mais direto, que diz respeito às questões que envolvem o diagnóstico da Covid-19. Foi o que eu separei para esse momento. Então, depois acho que a gente pode abrir para discussão. Ok? Então, eu vou compartilhar com vocês, tá? Vamos lá. Aí, se for possível também, a gente deixa os microfones desligados e o vídeo também, tá bom, gente? Para ajudar na transmissão. Já está aqui na tela, Terezinha. Ok? Tá. Então, vamos lá. Então, olha só, a gente vai falar, então, sobre o Centro de Triagem Diagnóstica para o Covid-19 da UFRJ. Na verdade, tudo começou lá em fevereiro, né? Antes que a pandemia tivesse, de fato, chegado ao Brasil, a universidade já se preparava para o que iria enfrentar. Então, em fevereiro, a professora Denise criou o grupo de trabalho multidisciplinar no enfrentamento da Covid-19. Num primeiro momento, chamou o professor Roberto Medronho para coordenar esse grupo. Então, a gente começou com um núcleo menor de infectologista, epidemiologista, virologista e pneumologistas,
mas a gente rapidamente foi ampliando e trazendo pessoas de outras áreas, como da própria engenharia, o pessoal da comunicação e outros grupos que foram se juntando. Hoje, o grupo multidisciplinar é um grupo bastante complexo. Mas, desde esse primeiro momento, a gente sabia que um dos grandes desafios que a gente enfrentaria logo de início, na pandemia, era estruturar um fluxo para atendimento e diagnóstico de casos, né? Na verdade, um dos meus trabalhos no Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias é relacionado ao Centro de Informação ao Viajante. Então, eu faço parte dessa equipe na minha área de atendimento. E lá no início da pandemia, a gente começou a receber os retornados, né? Muito comumente, os alunos, docentes, que estavam voltando, né, alguns de férias, outros dos seus intercâmbios, e a gente já começou a sentir, nesse primeiro momento, uma dificuldade enorme para poder investigar esses casos sintomáticos respiratórios que nos chegavam. Então, assim, não só na rede privada, e para a gente, a estruturação da nossa referência universitária. Então, isso já partiu como um grande desafio. Então, nesse nosso grupo, nesse nosso núcleo, a Faculdade de Medicina e aqui o Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias, do qual eu chefio, né, era o maior interessado, e o Laboratório de Virologia Molecular, coordenado pelo professor Amilcar Tanuri, a gente fez uma parceria e conseguimos, então, estruturar, com o apoio da decania, do CCS, da reitoria, a ocupação do Bloco N, que assim que as aulas foram interrompidas, nós elegemos esse local para estruturação do atendimento, até por uma questão arquitetônica. O nosso complexo hospitalar não tinha um local, assim, definitivamente que cumprisse todas as exigências em termos de pressão negativa, mas o Bloco N, pela sua disposição arquitetônica, e uma área, é um bloco extremamente bem ventilado, as salas são amplas, ele nos permitiu criar essa estrutura de atendimento atendendo os aspectos da biossegurança. Então, rapidamente, assim, esse comecinho de março, a gente se uniu, assim, um grupo pequeno, né, integrantes do Departamento de Doenças Infecciosas, alguns monitores, a equipe do laboratório, e começamos a fazer o atendimento, assim, quase que emergencial, dos profissionais de saúde do complexo hospitalar da UFRJ, no intuito de fazer com que esses profissionais fossem diagnosticados rapidamente e rapidamente pudessem voltar para o seu, como força de trabalho. Mas o que aconteceu? Houve uma adesão maciça de voluntários, e isso foi possibilitando que a gente estruturasse, ampliasse rapidamente as nossas ações. Então, o Bloco N foi avançando no ponto de vista de atendimento, então não demorou muito para que a gente pudesse estruturar de forma bem marcante o nosso público, tanto interno quanto externo. Então, a gente passou a atender os profissionais da área da saúde, no âmbito da UFRJ, a saúde, a segurança, e alguns profissionais também das outras áreas que estavam em atividades presenciais, né? Então, algumas pessoas da COP, da gestão, da escola de química, da prefeitura, os estudantes do alojamento e também da vila residencial, e o público externo, os profissionais da área da saúde, da segurança, da rede pública. Porque, nesse mesmo contexto, o LACEN estava tendo muita dificuldade, inclusive de fazer diagnóstico para os casos mais graves internados. Até para este contexto, assim, nós ajudamos a Secretaria de Saúde. Bom, e em que consiste, assim, o nosso trabalho? A gente faz um acolhimento de todas essas pessoas que chegam ao nosso centro, e, em geral, a gente recebe essas pessoas numa área aberta,
e explica um pouco dessa dinâmica do trabalho, o que elas vão passar nesse turno de atendimento, né? E ele também responde a dúvidas, que é muito comum que as pessoas tragam as suas dúvidas para o nosso grupo. Depois, as pessoas passam por uma etapa de triagem, onde serão informados não só os dados de identificação, mas também os detalhes do próprio adoecimento daquele indivíduo em particular, né? Então, repara como são salas amplas, e às vezes, até quando o indivíduo está, por exemplo, muito sintomático respiratório, a gente consegue utilizar a área aberta. Então, sempre minimizando esses riscos do ponto de vista da exposição da equipe e das outras pessoas que frequentam o nosso centro. Então, num terceiro momento, as pessoas fazem coleta do material biológico, né, a coleta de sangue, e também a coleta do famoso suave nasofaríngeo, que é o material de eleição para o diagnóstico dos casos leves e moderados da Covid-19. Então, nesse período, que vai de 16 de março até 16 de 11, nós já atendemos 10.501 indivíduos no nosso coorte. Isso dá um total de atendimento, né, porque uma parte dessas pessoas retornam, não é só o atendimento da primeira vez. Então, isso dá 16.452 atendimentos, isso só no bloco M. E totalizando mais de 24 mil exames realizados dentro do laboratório de virologia molecular. Isso só de exame molecular. Tá? Então, qual é o perfil do atendimento no nosso centro? A grande maioria são indivíduos sintomáticos, tá? Cerca de 80%. E, como eu falei, são casos, na sua grande maioria, leves e moderados. Mas a gente também atende casos assintomáticos, principalmente casos de contactantes, que a gente caracteriza como indivíduos de maior risco de poderem ter se infectado. Na nossa distribuição, o perfil é mais ou menos esse. Praticamente, quase 80% dos nossos atendimentos são profissionais da área da saúde ou correlatos, né, que trabalham em unidades de saúde, sendo que a enfermagem representa sozinha mais de 40% do nosso atendimento. Isso é explicado pela maior proximidade desse grupo de profissional, mas a gente também tem um contingente de indivíduos da segurança, né? E os outros incluem, principalmente, os outros profissionais que estão atuando em atividades presenciais na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, aqui um ilustrativo da média móvel dos casos, dos nossos casos atendidos. Reparem que a gente saiu aqui no início de março, a maioria que chegava para o atendimento não confirmava positivo para o Covid-19, isso bem no comecinho da epidemia. À medida que a gente avança, repara que a partir de meados de abril, a gente atinge mais de 60% de positividade, né? A gente tem alguns picos que vai até 70%, mas essa média ela flutua aqui, e a partir já do início de maio, ela começa a cair, ela vem caindo progressivamente até a segunda quinzena de junho, quando então ela praticamente passa a oscilar em torno de 20% a 30%. Quando a gente vê essa pequena tendência à queda aqui em setembro, agora, nas últimas semanas, a gente já tem uma nova elevação. E não é uma notícia muito boa, mas essa curva de crescendo, ela continua em ascensão, e eu posso dizer que é muito comum que aqui no Bloco N, pelo fato da gente trabalhar com profissionais de saúde e segurança, é muito comum que a gente veja com antecedência o que vai acontecer na comunidade. Então, já que esses grupos são muito sujeitos à exposição mais intensa.
Então, é comum a gente poder ver esse espelho, né? E é o que a gente está vendo, né? A gente está acompanhando e sabe que essa calmaria e pré-eleição, ela não é muito verdadeira e agora vocês estão vendo que os casos realmente estão tomando rumo. E a gente não pode nem dizer que é uma segunda onda, porque se vocês repararem, a gente nunca declinou o suficiente para dizer que a gente saiu da primeira. Quando a gente olha para o perfil clínico do indivíduo que nos procura, então aqui separando os indivíduos que confirmaram como Covid-19, a gente consegue reparar que algumas manifestações, elas de fato, elas se correlacionam melhor, né, com a confirmação laboratorial de Covid-19. Por exemplo, esses indivíduos mais comumente têm febre, têm tosse, têm anosmia, ageusia, congestão nasal, calafrio e mialgia. Então, são as manifestações que mais comumente se associam à Covid-19. Mas mesmo quando eu uno essas manifestações, a sensibilidade e a especificidade das manifestações clínicas deixam muito a desejar. Então, eu chego próximo de 60%. Então, isso é pouco mais do que jogar uma moeda para cima, né? E a especificidade de 80%. Então, o que a gente conclui disso? Que realmente, para a gente comprovar diagnóstico de infecção aguda, eu preciso do laboratório. E o método laboratorial de confirmação são métodos virológicos. Eu preciso utilizar o PCR, e mais recentemente a gente tem empregado também a pesquisa do antígeno, que é a busca de evidências da presença da proteína. Então, provavelmente muitos, embora vocês não sejam da área da saúde, mas toda hora a gente está ouvindo, né, o PCR para cá, a gente já tem vários protocolos internacionalmente que foram validados. Os mais utilizados é o protocolo alemão, o protocolo de Charité, mas a gente tem outros, como o protocolo do CDC, mas, na verdade, esses protocolos utilizam, às vezes, sequenciamentos de genes diferentes, mas todos foram validados e a gente atualmente utiliza comparativamente qualquer um dos protocolos que já foram validados pelo OMS. Tá? Aqui, na verdade, a gente normalmente utiliza o CDC e, eventualmente, o Charité. Bom, o método padrão, eu já tinha comentado, mas realmente nenhum outro material, nos casos leves e moderados, o suave nasofaríngeo é o material mais adequado para fazer diagnóstico da Covid-19. Tá? Como é que a gente obtém esse material? O suave é um cotonete crescido. Então, você obtém esse material coletando através da narina. Aqui a gente usa um protocolo nosso, que a gente coleta 2 suaves, um de cada narina, e realmente a gente, com isso, tem um rendimento muito, muito alto para esse PCR. Tá? A gente não coleta orofaringe desde o início, a gente só coleta nasofaringe. Então, esse suave, então, ele é colocado num meio de transporte viral, ele vai seguir para o laboratório para fazer a extração do RNA do vírus, e aí daí sim vai ocorrer a transcrição reversa e todo o procedimento até a gente ter material para a interpretação desse resultado. Tá? Aqui no bloco N, nós já fizemos alguns protocolos para avaliação de possibilidade de usar outros materiais comparativamente ao suave nasofaríngeo. Isso porque, né, muitas pessoas reclamam, né? O suave nasofaríngeo é desconfortável, para alguns é muito. Agora, a gente já está tão acostumado que a gente nem acha. Mas, bom, e a gente estudou, por exemplo,
a comparação entre o suave nasofaríngeo e a saliva, e o suave nasofaríngeo, o que a gente chama de suave jugal, que é passar o suave na mucosa, né, da mucosa oral. Isso é muito usado, por exemplo, como uma alternativa de diagnóstico no HIV. Então, nós fizemos esses trabalhos, a gente vai estar publicando agora, comparando esses resultados. O que a gente viu, por exemplo, o suave jugal, que é muito, muito utilizado no HIV, é um método com uma sensibilidade muito baixa para o COVID-19. Então, detectou apenas 30% dos positivos que a gente detectou pelo nasofaríngeo. No caso da saliva, o rendimento é um pouco melhor, né? Então, a saliva detectou 66,7%. Então, mas mesmo assim, distante do suave nasofaríngeo. Então, para utilizar a saliva, é claro, pode ser um método alternativo quando eu realmente não puder fazer, quando eu não tiver o suave, mas realmente nenhum método é superior à coleta do nasofaríngeo. Uma coisa interessante que a gente viu desde o início no nosso grupo é que, quando a gente detecta um indivíduo positivo, nós temos acompanhado as pessoas positivas no nosso coorte. E aí, o que a gente observa é que uma parte grande desses indivíduos não negativa tão rápido. Então, a gente está lá acompanhando, né? Está aqui, o data do início de sintomas. Então, detectou o PCR positivo e vai seguindo. Então, nessa linha verde, a gente está acompanhando a negativação do PCR. Então, esse indivíduo aqui, quando eu chego aqui, ó, entre o 11º ou 15º dia, eu estou percebendo que eu ainda tenho uma parcela significativa de pessoas que ainda não negativaram completamente esse PCR na sua nasofaringe. Então, essa tem sido uma preocupação bem preliminar do nosso grupo, de o quanto a gente pode ficar tranquilo. Por que a gente está dizendo isso? Porque desde o princípio da epidemia, se orientou os guidelines, né, médicos, que 14 dias é uma marca segura para que as pessoas sejam liberadas do isolamento, para que as pessoas possam voltar ao trabalho. E isso tem nos preocupado muito desde o princípio, porque na nossa coorte a gente via que muitos continuavam positivas no material de nasofaringe. Mas a gente volta a falar isso um pouquinho mais à frente. Então, o PCR, ele, apesar de ser o método padrão, ele tem as suas limitações. Por quê? A capacidade dele detectar, ele vai ser variável com o momento que a pessoa está na infecção. O método é bem mais sensível quando a gente coleta entre o 3º dia e o 8º dia. Então, se eu comecei o meu sintoma, por exemplo, na segunda-feira, então, a partir de quarta noite, quinta, eu já tenho uma probabilidade maior de ter um rendimento bom. Mas se eu me afasto muito, só vou coletar no final da outra semana, então já estou 9º dia, 10º dia, o meu rendimento do PCR começa a cair. A mesma coisa é se eu coleto muito precoce. Por exemplo, eu comecei a ter sintoma hoje, já coleto meu exame no 1º dia. Então, eu posso ter um resultado negativo, mas mesmo assim, eu estava numa fase de ascensão da minha carga viral. Então, às vezes, até é muito comum lá no nosso centro, que quando a pessoa coleta muito precocemente, e ela tem realmente uma probabilidade, né, de estar infectada, a gente recoleta um novo exame para ter certeza que aquele exame, de fato, é negativo. Bom, além disso, material para o PCR exige cuidado de coleta, cuidado de armazenagem, cuidado de transporte. Há toda uma complexidade maior, né, do ponto de vista laboratorial. Então, quando eu tenho que ter um maior treinamento, eu tenho reagentes mais caros, equipamentos mais caros, isso significa aumento de custo. E isso nem sempre está disponível.
E essa indisponibilidade do PCR, ela tem marcado toda a epidemia do Covid-19, né? Isso do ponto de vista internacional. Então, a gente pode até dizer que essa indisponibilidade, ela conduziu ao que eu chamaria de tempestade de teste sorológico. Lá, aqui no Brasil, a gente viu isso também, né? Então, olha só, se eu não posso contar sempre com a detecção do material nuclear, né, o RNA viral, talvez, foi o que se imaginou num determinado momento, a solução fosse partir para a detecção dos anticorpos, né, produzidos a partir de um determinado momento da infecção. Então, a gente está vendo aqui, o indivíduo foi exposto, então ele vai desenvolver sintomas. Esse desenvolvimento de sintomas, na sua grande maioria, acontece até na primeira semana, a partir da exposição, mas a gente admite que possa acontecer até 14 dias. Mas a partir do momento que o indivíduo desenvolve sintomas, primeiro ele vai ter a produção, né, vai ser o próprio RNA viral que está sendo replicado. Mas a partir do final da primeira semana, ele teria, então, o início da produção dos anticorpos, IgM e IgG. Então, essa era a ideia. Será que a nossa solução é buscar anticorpo? E começaram-se, então, as pesquisas na produção de anticorpo. Então, vamos produzir anticorpo contra a nucleoproteína, a proteína que está aqui junto do RNA, era um candidato natural, até porque a nucleoproteína é bastante abundante. Vamos procurar anticorpo contra a proteína de espícula. Um problema com a nucleoproteína é a possibilidade da reatividade cruzada com SARS-CoV-1. No caso da espícula, essa reatividade cruzada era rara, e também tinha a ideia de que, mais provavelmente, a relação de produção de anticorpo neutralizante seria com a proteína de espícula, né? Por ser o sítio onde, normalmente, o vírus se liga à célula. Bom, então, o fato de se mostrar, os estudos iniciais, de que essa produção desses anticorpos era relativamente precoce, tanto de IgM quanto de IgG, motivou ainda mais o esforço nessa questão da produção dos testes sorológicos. E aí foi uma proliferação dos chamados testes sorológicos rápidos. Então, vocês certamente acompanharam isso aqui, inundou o Brasil, era tenda para tudo quanto é lado, teste sorológico na farmácia, na sapataria, no mercado. O que aconteceu? Esses testes sorológicos, rapidamente a gente percebeu que havia uma grande variabilidade da performance. Então, isso aqui é ilustrando aqui, né, testes diferentes. Quando eu avalio isso temporalmente, eu vejo que o comportamento, em termos de performance, ele é muito variável, e tem um elevado, acaba resultando em muito falso negativo nos primeiros dias, após o início dos sintomas. Do ponto de vista da especificidade, eu também observo isso, principalmente os testes que têm IgM, que é o anticorpo que a gente chama de anticorpo de aparecimento mais precoce, de fase mais aguda, eu consigo perceber que quando eu tenho, ou ele é isolado, ou o teste é combinado e tem IgM, essa variabilidade na especificidade é maior ainda. E eu tenho também, resultando, falsos positivos por reação cruzada com o SARS-CoV-1, né? Ou com outros coronavírus, principalmente coronavírus outros que causam infecções respiratórias menores. Bom, aqui no centro de triagem, a gente fez algumas comparações. O MED-teste é o teste rápido que foi padronizado pelo Ministério da Saúde. Quando a gente comparava os testes que estavam chegando no mercado, na nossa coorte, com o MED-teste, para vocês terem uma noção, o índice de concordância era muito ruim, né? Jogando negativo com negativo, o perfil de resultado, a curva de concordância era
essa que está aqui, tá? A média de concordância foi de 56%. E era mais ou menos isso para quase todos os testes que a gente utilizava o aspecto comparativo. Então, logo a gente percebeu que, né, isso foi uma observação geral, que os testes rápidos sorológicos para pesquisa de anticorpo, eles não deveriam ser empregados para diagnosticar infecção aguda. Então, isso é conclusão unânime. Teste rápido sorológico não é útil para diagnóstico de infecção aguda. E isso é importante frisar, porque a gente está vendo que, mesmo agora, com todas essas evidências, ainda tem grupos usando teste sorológico de maneira incorreta. E aí a gente não sabe o que fazer com esses resultados. Tanto a IgM falso negativo, falso positivo, é complexo. Bom, os imunoensaios tradicionais, eles revelavam um melhor desempenho comparado com esses testes rápidos para pesquisa de anticorpo. Aqui na UFRJ, o grupo da professora Leda Castilho, né, da COP, através da separação da proteína S expressa em célula de mamífero, foi possível, então, seguir com o desenvolvimento de um imunoensaio, essa parceria da Leda, da professora Leda com o André Vale, com o Orlando Ferreira lá do CCS, se chegou a um imunoensaio que é uma IgG anti-proteína S, que tem tido um desempenho muito satisfatório. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Inclusive, há uma variante em papel de filtro que facilita bastante a coleta do material e que também tem tido um bom desempenho. No ELISA contra a proteína S, nesse ensaio, se observa que já há uma produção de anticorpo cumulativa, né, a partir do 10º dia já está aqui, em torno de 80%, e que quando você atinge 20 dias a partir do início dos sintomas, a imensa maioria dos indivíduos, né, virtualmente 100%, já teria IgG antiproteína S. Isso aqui é a testagem lá na nossa coorte, num N de 2.278 indivíduos. Aí, volto a mostrar uma coisa interessante. Reparem que eu tenho aqui uma curva que mostra a negativação do PCR, a outra curva que mostra a produção da proteína, do anticorpo contra a proteína S. E aí a gente vê que eu tenho uma determinada fase em que eu ainda tenho uma positividade significativa, né? Eu ainda não negativei meu PCR, eu continuo com meu PCR positivo e eu já tenho um anticorpo. Por que a gente está sempre batendo nesse ponto? Para mostrar que nem sempre produzir anticorpo significa capacidade de eliminar o vírus. E isso é uma informação importante, porque mostra que eu não posso usar resultado sorológico como garantia de imunidade, ou seja, como passaporte de imunidade para assumir função, voltar ao trabalho. Então, é um cuidado que deve se ter. Então, vamos lá. Conclusão em relação a teste sorológico. Os testes sorológicos, eles têm um papel restrito em confirmação de caso agudo. Eles devem ser utilizados de uma maneira combinada, ou seja, eu posso eventualmente utilizar quando eu preciso complementar uma informação que eu comecei com a minha investigação virológica. Então, o ideal é testar a partir da 3ª semana. O teste sorológico ele pode ter uma utilidade para vigilância epidemiológica, mas é uma utilidade coletiva. Então, tem que se ter cuidado na hora de se usar um teste sorológico no intuito de identificar indivíduos que estão infectados. Não é para esse motivo que se usa teste sorológico. Eu venho repetindo isso insistentemente, porque nesse momento a gente está sofrendo esse problema na universidade, porque tem vários grupos
fazendo investigação de caso com um teste sorológico. E aí, como não consegue concluir, vira uma demanda enorme para a gente no centro de triagem. E aí a gente tem dificuldade de atender aqueles que realmente precisam e que estão aumentando a cada dia. Bom, definitivamente, teste sorológico não está recomendado como critério de alta hospitalar de paciente com Covid-19. Isso foi muito popular, até bem pouco tempo, e alguns hospitais ainda usam. E nem como passaporte de imunidade para o profissional de saúde voltar ao trabalho. Bom, então, se eu não posso usar o teste sorológico como uma alternativa ao PCR, e se eu nem sempre posso ter o PCR como alternativa para encontrar os casos, será que eu tenho algum outro recurso? Então, a resposta ela é bem simples. A resposta está aqui. A resposta está nos testes em desenvolvimento mais recentes, na busca do antígeno. Então, a nucleoproteína é a proteína viral mais abundante, por isso ela foi a candidata natural para o desenvolvimento desses testes. Então, o que normalmente se faz? A gente agora, lá no Bloco N, a gente veio validando alguns testes de antígeno, né? A gente fez isso, já vem trabalhando com isso desde o final, mais ou menos final de julho, mas para você fazer o teste do antígeno, o material também é o suave nasofaríngeo. Então, a gente coleta da mesma forma que o PCR, coleta o suave nasofaríngeo, esse material ele é colocado numa solução tampão, aqui, e isso aqui, essa solução também, além do tampão, ela contém um inativador viral, então isso é bem seguro do ponto de vista ambiental, e em menos de 15 minutos a gente consegue fazer essa leitura. Tá? Aqui mostrando uma sequência de leitura, eu tenho aqui o controle, né? Esse é o controle negativo, a linha do controle mostrando que aqui é positivo, porque eu tenho o controle da proteína, e aqui não aparece nada, e no controle positivo deve aparecer essa linha, porque o antígeno está presente. Então, nessa série aqui, de indivíduos feitos, vocês veem que aqui, nos dois extremos, eu tenho 2 indivíduos que testaram e foram positivos. Esses testes, geralmente, essa positividade, a gente tem o prazo de leitura de 15 minutos, mas, normalmente, em 2 minutos, essa linha já está definida, e a grande vantagem é que, como a gente, com acesso desse resultado rápido, a gente acaba tendo uma rapidez em localização de contactantes e orientação de medidas de bloqueio de uma maneira mais efetiva. Então, aqui, só para ilustrar qual é a correlação dos testes de antígenos com PCR. Quando a gente faz esse teste de antígeno nasofaríngeo até 7 dias do início dos sintomas, a sensibilidade ela é mais ou menos de 90%, e a especificidade ela é de 99%, na verdade é 99,888, é quase 100%. E no caso quando a gente aumenta esse período, né, quando eu incluo indivíduos que estão sintomáticos até 14 dias, aí a sensibilidade cai um pouco e ela está em torno de 80%. Mas, mesmo assim, a gente localiza uma parcela significativa dos indivíduos. Uma variante do antígeno nasofaríngeo é o antígeno nasal. E aí a gente usa uma coleta que é um pouquinho menos invasiva, mas a gente tem testado isso, não é muito diferente, a sensibilidade cai um pouquinho em relação ao antígeno nasofaríngeo, mas muito pouco. Mas a gente tem percebido que, apesar da gente introduzir menos, esse SUAB ele acaba provocando um pouco mais de tosse e espirro. Então, ele nos lugares mais fechados, ele é pior do ponto de vista da biossegurança. Então, olha só,
Acho que isso aqui talvez uma coisa que interessa muito a gente agora, né, nessa fase de retomada. As estratégias de diagnóstico para a gente detectar a infecção aguda e sintomática. O que a gente tem proposto? Quando eu tenho indivíduo que tem sintoma, a gente começa usando o antígeno. Se o antígeno é positivo, ok, a gente poderia parar aqui. Se o antígeno é negativo, aí sim a gente complementa com PCR, porque 10% o antígeno deixaria escapar. Se positivo, Covid-19. Se negativo, investiga outra etiologia, ou na dúvida, há uma dúvida, qual foi o momento? Então, sim, aqui sim valeria a pena, eventualmente, complementar com a sorologia a partir da terceira semana. Bom, e no caso dos assintomáticos, né, isso tem sido uma grande discussão agora que a gente quer, né, retomar as atividades presenciais, isso tem sido uma frequente de dúvida. Então, o que a gente tem utilizado como estratégia? Primeiro, a gente tem utilizado muito comumente o chamado pooling de PCR, no qual a gente agrupa indivíduos, coletando 2 PCRs, sendo que cada um vai para um tubo diferente. Então, um tubo é o individual e o outro é o grupal. Esse PCR de grupo, ele é feito primeiro. Então, quando eu digo aqui 4 a 10, é porque esse número a gente sempre ajusta de acordo com aquilo que a gente estima de risco. Então, por exemplo, se eu tenho um grupo que tem uma prevalência estimada mais alta, eu trabalho com um número com o meu pooling menor. Ao invés de eu coloco 4, 5, mas se eu tenho um grupo que a prevalência estimada é muito baixa, eu trabalho com um grupo grande. E com isso, a gente consegue racionalizar o uso do PCR. Porque, frequentemente, a gente acaba diagnosticando sem ter necessidade de fazer um grande conjunto de exames individuais. Bom, em relação ao antígeno, a gente está agora com estudos em andamento, em 2 tipos de contactante, né? Aqui, o contactante domiciliar, que é considerado, de uma forma geral, como o contactante de maior risco, é o contactante do domicílio. Quando uma pessoa está positiva, a maior probabilidade dela ter transmitido são as pessoas que estão com ela no próprio domicílio, porque é onde ela tira por maior tempo a máscara, onde ela fica mais à vontade, mais conversa, é o perfil global mais comum. Então, é o contactante de maior risco, é o domiciliar. E a alternativa, assim, outra, né, o segundo grupo mais comum são os profissionais da área da saúde quando há erro grosseiro nas medidas de precaução. Então, é uma intubação onde houve um erro. Então, são geralmente nas situações de procedimento. Tá? Mas, na maioria das situações, o antígeno, o que a gente está vendo, agora ainda é cedo para eu dizer todas as aplicações do antígeno para o assintomático. Estou explicando isso porque é muito comum lá no bloco N, as pessoas, agora o antígeno está famoso, né? Então, quando tem um caso, aquele grupo que nos procura, todo mundo vai, poxa, mas não vou fazer aquele teste rapidinho, não? Então, assim, depende muito desse grau de exposição. A gente sabe que naqueles grupos em que a exposição foi muito pequena, a chance da gente rastrear com antígeno é bem menor do que, por exemplo, nesses grupos que eu falei. Então, nem sempre é necessariamente um candidato ao uso do antígeno, tá bom? Então, para esses grupos em que a exposição é mais discreta, o PCR é o método de eleição. E aí a gente utiliza a estratégia do pooling ou o PCR direto. Então, o que tem aparecido para a gente lá agora como as questões assim, bem relevantes que a gente pretende responder, né, nos próximos, o mais breve possível, digamos assim.
de grande interesse lá no nosso grupo. Primeiro, as questões que envolvem a imunidade, tá? Porque existem muitas perguntas não respondidas. O que significa produzir anticorpo? A gente observa que nem sempre há uma coincidência, né? Eu já comecei mostrando para vocês, o indivíduo produz anticorpo e ainda tem vírus na nasofaringe. O que é isso? Alguns indivíduos graves têm um nível alto de anticorpo. Ué, mas como é que explica isso? Então, a gente sabe que na doença viral, nem toda a imunidade ela é propiciada por anticorpos. Existe um papel das células de defesa que a gente chama de imunidade celular. Mas, no geral, os anticorpos também são importantes. E o que a gente está vendo, vou mostrar uma figura aqui só para curiosidade de vocês, isso aqui a gente está decompondo, só para vocês acompanharem os nossos trabalhos lá, por exemplo, a gente está decompondo anticorpos contra a proteína S, né, aquela espícula do coronavírus. Então, esse aqui é o anticorpo tradicional da professora Leda, contra a proteína S inteira, mas eu já tenho anticorpo contra só uma fração da proteína S. IgG contra a proteína S, aqui a IgA contra a proteína S, né, que esse é o anticorpo que é mais comumente associado à proteção de mucosa, e esse aqui é o IgG contra a fração da proteína S que está relacionada à ligação com a célula. Aí, quando a gente compara o perfil que a gente responde para o perfil do anticorpo produzido para cada uma dessas partes, a gente vai acompanhando no tempo, a gente já tem pessoas acompanhadas lá há mais de 6 meses, a gente vê que não é exatamente a mesma coisa, não. A proteína S, ela tende a ser um pouquinho mais estável. Quando eu venho para S1, que é um pedaço, já começa a ter uma tendência maior à queda. Mas quando eu olho a parte mais importante, que a gente acha que está mais associada à neutralização, tem um aspecto muito curioso. Primeiro, a gente já vê que a produção do anticorpo, comparativamente, ela já é discreta desde o início. A linha de corte está aqui, ó. Vamos só reparar. Isso aqui é a linha de corte, do negativo para o positivo. Repara como é que eu me distancio. Aqui é a linha de corte. É sempre próximo da linha de corte. E essa proximidade e a tendência a uma queda mais significativa. Então, isso é uma preocupação que a gente já começou a olhar já nos primeiros estudos, e aí tem uma coisa bem curiosa, que eu vou mostrar só para aguçar a curiosidade de vocês. Isso aqui são pacientes que a gente está seguindo. Tá? Cada ponto desse aqui, vamos chamar paciente 785, 976, 1302. São pacientes diferentes. Então, ó, o que a gente viu? Por exemplo, esse teste aqui é um teste chinês e que ele dosa, é um teste rápido chinês, e que ele avalia justamente anticorpo contra aquela fração que eu comentei com vocês, que é o local de ligação do vírus com a célula, e que a gente sabe que tem uma importância maior em termos de atividade neutralizadora. Então, quando a gente segue essas pessoas, repara, isso aqui a gente está seguindo no tempo, porque esse número está crescendo, porque está crescendo no momento de registro da testagem. Então, ele está aqui. Ele testou aqui, no 5º dia de sintoma, depois no 13º dia de sintoma, no 23º ele já tinha, ó, essa linha T é o aparecimento do anticorpo. Aí agora a gente chamou essa pessoa para voltar a testar. 194, olha a linha. Bom, aí vamos lá aqui. Olhando esse outro paciente, ele a mesma coisa. Ele saiu daqui, ele não tinha, no 2º dia, no 6º dia ele tem uma linha meio, já começa a aparecer, está aqui no 12º ele tem a linha,
40 dias está aqui quase invisível, 55 não vejo mais nada, 127 quase nada, né? É uma fração, e aqui 160 nada. Essa paciente aqui, ó, vamos lá, até 156 dias. Ela praticamente não tem. Aqui começou a aparecer com quase 30 dias, muito discreto, já desapareceu. Então, o que a gente está preocupado de ver é que esses pacientes que a gente está chamando agora, com quase 6 meses, mesmo quem produziu esse anticorpo, foi uma constante. Ele desapareceu. Então, é meio complexo, mostrando que, quando a gente olha para isso do ponto de vista da imunidade humoral, a gente está observando que realmente a gente tem muita coisa por responder ainda. Porque a parte da imunidade humoral, que se imagina que seria a mais comprometida com a neutralização, ela não tem aparentemente, uma temporalidade muito segura. E talvez isso explique, né, o que a gente está vendo aí, contribua para essas ondas, já que a gente sabe que, mesmo não sendo só imunidade humoral, a imunidade humoral certamente deveria contribuir para a defesa. E aí levanta uma outra problemática. E as vacinas? Já que a doença natural está se comportando assim, como vai ser a nossa resposta à vacina? Provavelmente, mesmo que elas funcionem, a gente vai depender de reforços periódicos, já que a gente está vendo isso acontecer. Tá? Bom, eu estou falando o tempo todo de neutralização. A maneira correta de você olhar isso aqui, atividade neutralizadora, é através de um teste de neutralização em placa. Esses testes, eles são trabalhosos, porque utilizam vírus, necessita de um nível de segurança alto, né? É um nível 3, laboratório, e é demorado. Então, são testes bastante trabalhosos e complexos. Hoje, a gente tem procurado alternativas, ou utilizando pseudovírus, ou utilizando testes imunológicos que trabalhem exatamente com essa parte, ou com a ribonucleoproteína, ou com um complexo ligado à célula, para tentar fazer um correlato mais próximo possível com essa atividade neutralizadora. Tá? Então, aqui é um dos ensaios que está tendo bastante sucesso no sentido de simplificar essa avaliação de neutralização sem ter uma necessidade de ir para a placa, de todo esse trabalho da atividade de neutralização tradicional. Bom, e qual é a segunda e última questão relevante que eu vou deixar aqui com vocês hoje? É a primeira que eu chamei a atenção no início da palestra, que é a questão que nos preocupa muito. Qual é o impacto da persistência de positividade do PCR na transmissão? O fato das pessoas não negativarem tão rápido quanto a gente imagina, qual é o impacto disso? Então, muito se falou que o fato das pessoas persistirem com PCR positivo não significa necessariamente que esse vírus esteja infectivo. Aliás, alguns grupos tentaram arduamente, né, trabalhar com esse isolamento viral e tem sido muito discreto, ou seja, normalmente não se consegue ir muito além. O pessoal do Canadá conseguiu isolamento praticamente até o 8º dia, o pessoal na Austrália até o 10º, o grupo holandês isolou até o 11º, e a maior parte dos que conseguiram isolar a partir do 14º dia são isolamentos pontuais e, geralmente, em indivíduos mais graves. Nós temos insistido aqui desde o início, com as tentativas de isolamento em amostras além do 14º dia. Por que o 14º dia?
pelo fato dos guidelines utilizarem essa marca para a liberação de volta ao trabalho, para a liberação dos profissionais. Por isso, a gente utilizou esse corte do 14º dia. E a gente tem conseguido alguns bons resultados. O projeto está sendo coordenado pela professora Luciana Costa, do Instituto de Microbiologia, é uma parceria do nosso grupo lá com o Laboratório de Virologia, o CTD e o laboratório da professora Luciana, conseguindo, então, isolamento em célula vero de amostras que foram retiradas de pacientes a partir do 14º dia. Ou seja, em teoria, pacientes que estão persistentes. E foi possível, então, ter sucesso no isolamento. Tá? Então, esses trabalhos eles estão em fase finais já de concluindo, né, para publicação, bem próxima. Então, aqui na microscopia eletrônica, mostrando como fica o vírus na célula vero. Esse aqui também já foi publicado pelo grupo lá do professor Vanderlei, da Senabio. E aqui, mostrando, num dos nossos pacientes em recoleta, na microscopia eletrônica, isso aqui é uma amostra direta do SWAB, e todas essas imagens arredondadas correspondem ao coronavírus. Agora a gente deve fazer marcação para poder definir melhor, mas eu quis trazer a imagem para vocês para mostrar diretamente, isso aqui é um SWAB. Da mesma maneira que eu coletei o SWAB para colocar no meio, eu coletei esse SWAB e o grupo do professor Vanderlei, lá da ultraestrutura, trabalhando na microscopia, mostrando a presença do vírus inteirinho, igualzinho ele está aqui na célula vero, mostrando que ele estava aqui todo cheio de vontade de ir para mais alguém. É porque fica sempre essa discussão, é só um pedacinho, o vírus está inativo, e a gente está batendo que a gente acredita que parte das pessoas que se mantém positiva, elas teriam ainda potencial de transmitir. E a grande preocupação que a gente tem é com o profissional, principalmente com o profissional de saúde, né? Que ele volta ao trabalho muito precocemente e lida com indivíduos muito, muito vulneráveis. Então, o que a gente pode concluir de tudo que a gente conversou hoje? Diagnóstico de infecção aguda é virológico. PCR para o SARS-CoV-2 é o método padrão, continua sendo. A detecção de antígeno é uma alternativa simples, rápida no ponto de atendimento e pode ser útil na abordagem de contactante assintomático e pré-sintomático. Sorologia isolada não é adequado para diagnóstico de infecção aguda, presença de anticorpo não traduz necessariamente imunidade e a persistência de positividade no PCR, além de 10, 14 dias, da data de início de sintomas, pode ter impacto na transmissibilidade. Muito obrigado. A gente teve financiamento pela FUSB, né, e através da FIND, da Abbott, e os agradecimentos especiais vão para toda a minha equipe lá do Centro de Triagem, que não existiria se não fosse essa adesão maciça de estudantes, de todas as escolas, medicina, enfermagem, até da engenharia a gente teve participantes, né? Docente e discente. O grupo do Laboratório de Virologia Molecular, né, coordenado pelo professor Amilcar Tanuri e Orlando Ferreira, que são agora, já virou um grupo único, e os laboratórios colaboradores do CCS. Tá? E, é claro, todos os patrocinadores, e aqui vai meu agradecimento à Faculdade de Medicina, à Decania do CCS, à própria reitoria, que tem sido apoiadores desde o princípio, e a Serra Pilheira, FAPERJ, o MCTIC, e a gente espera agora que essa experiência que para a gente está sendo única,
em termos de uma integração muito efetiva entre a área clínica e a área básica, que a gente consiga preservar essa estrutura, né? Que a gente julga que foi apenas o embrião, para fazer acontecer o Centro de Resposta Rápida, dentro lá do Centro de Ciências da Saúde, que provavelmente deve ocupar algum espaço da BioRio, e integrando, então, o grupo da clínica com o grupo da área básica, né? Acho que realmente, assim, está sendo ainda, né? Uma experiência extremamente diferenciada. A cada dia a gente tem mais discentes entrando para o nosso grupo. Agora mesmo a gente está recebendo toda uma nova leva de estudantes da medicina e da enfermagem, e é um aprendizado que a gente está há tantos anos na universidade, mas realmente, eu falei, de todos esses desafios, de todas as dificuldades do Covid, tem um lado de união e que eu acho que realmente foi único. E espero que a gente consiga preservar. Muito obrigado aí por esse espaço. Terezinha, eu que agradeço pela sua participação aqui. E eu acho que nós podemos agora abrir para algumas perguntas. Se quem quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mão ou escrever aqui no chat. Mas queria agradecer muito, foi muito bom, Terezinha. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Professora Vânia. Na verdade, eu queria, antes de mais nada, parabenizar e agradecer a professora Terezinha. Acho que foi uma palestra muito esclarecedora, né? Mesmo sobre bioquímica, né? Cedi meu robozinho lá para o grupo do professor Tanuri, para que pudesse, né, processar mais amostras rapidamente, para poder... E com menos contato, né? E também de uma maneira, como é que fala, automatizada, ou seja, com menos variabilidade. Mas, assim, eu achei sensacional toda a sua palestra, né? Assim, do ponto de vista esclarecedor. Então, abordou todos os tipos de testes, mostrou todos os resultados que vocês têm, maravilhosos, né? É aquele negócio, a vida dá o limão, faz a limonada, né? Então, eu acho que isso é um grande avanço científico na parte de virologia, de epidemiologia. Então, assim, uma coisa maravilhosa. Parabéns, agradeço, assim, e agradeço também a professora Cássia, que nos chamou para participar, né? Que a gente está aqui meio estranho no ninho, desse GT aqui do CCMN. E aí eu queria pedir à professora, que assim, lá no IQ a gente está muito nervoso, né? E a gente está tentando se preparar para a volta, né? Se Deus quiser, isso vai acontecer. Mas assim, a gente gostaria de ter um procedimento. Qual é o procedimento? Como nós temos que proceder? Então, nós vamos voltar, já tem todas as regras de biossegurança, já está tudo implantado, tudo certo, né? Mas nós ainda não estamos confiantes no sentido de que, tudo bem, aí alguém num grupo de pesquisa, por exemplo, ou, sei lá, algum funcionário da limpeza, o que a gente faz com ele? Ele está com sintomas. Então, assim, eu gostaria de, se puder, né, convidar a professora Terezinha para fazer uma palestra lá no GT do IQ. Quer dizer, eu não sei se ela tem essa disponibilidade, se ela acha melhor ceder essa palestra que ela já fez aqui, né? E até nós contactamos o professor Tanuri, mandamos várias perguntas para ele nos auxiliar, tipo,
nessa situação, o que a gente faz? Assim, vários guidelines, né? Porque nós não somos epidemiologistas nem nada, mas nós vamos ter que lidar com essas situações à medida que mais pessoas comecem a retornar para o trabalho, né? Então, duas coisas, se a professora ou tem disponibilidade de ir lá falar com a gente, né, no GT, ou se a professora disponibiliza a palestra que a professora Cássia aí sabiamente gravou, né? E também que pudesse nos dar retorno, assim, se ainda restar dúvidas e quanto ao do GT, né? A gente tem que lembrar que lá o pessoal é da química, então não é tão simples, né? Entender todas essas, ou seja, é um vírus que diferente, né? Porque, ou seja, 14 dias depois do que a gente pensou, não é bem assim, e as coisas são bem mais complexas, né? Então, gostaria que a professora, assim, desse uma orientação geral do que a gente poderia fazer, né? Como a gente passa para essa segunda fase de ficar mais confiante de que a gente vai conseguir, vai saber lidar da maneira adequada com a detecção. Alguém chega lá e está doente, ou então está doente, depois aquele grupo todo de pesquisa vai ter que ser testado. Eu queria, assim, uma orientação também nesse sentido, por favor. Passei o microfone, Terezinha. Terezinha, só uma coisinha, a professora Vânia, do Departamento de Bioquímica, ela é diretora adjunta de pós-graduação do Instituto de Química. Ah, sim, Vânia. Muito prazer aqui da gente poder conversar. Gente, vocês me dão um segundo, eu vou só acender uma luz aqui, porque eu percebi que está uma escuridão aqui. Só um minuto, só um minuto. Então, se alguém quiser depois fazer mais alguma pergunta, que nós devemos encerrar por volta de 6h30. O Sidney se inscreveu. A gente se distrai, aí eu falei, está uma escuridão tão grande aqui que a gente vai falar, eles não vão nem... Bom, olha só. Então, deixa eu tentar organizar aqui um pouquinho com a Vânia. Vânia, quanto a gente combinar alguma coisa no seu instituto, a gente pode fazer isso sem problemas, tá? A gente sempre arruma um jeitinho de encaixar mais alguma coisa. Mas a sua pergunta em particular, como é que a gente estava se organizando nesse momento? A gente fez agora, eu e o professor Tanuri, participamos lá a pedido do Eduardo Halpe, né, de montar alguma estratégia para dar esse retorno nessa retomada. E a ideia, inclusive, quando eu mostrei para vocês assim, o que era o pooling, era justamente criar algumas maneiras que viabilizasse a gente dar esse suporte. Então, por exemplo, qual era a lógica? As pessoas estão retomando. Se eu tenho um caso sintomático, ele vai direto para ser atendido no bloco N. Então, qualquer pessoa do corpo social que tem sintoma e está em atividade presencial, ela vai direto ser atendida. Bom, aí, se eu tenho uma confirmação de alguém de um determinado local, o que a gente está fazendo? Aí a gente vai avaliar os contactantes daquela pessoa, naquela unidade. Então, geralmente, essa avaliação dos contactantes, em geral, a gente pede para você... Quando a gente tem, por exemplo, uma interface, a gente faz isso direto. A gente já dá a orientação. Quando não, ou quando é uma pessoa que conheceu o seu status de positiva de fora, por exemplo, né? Às vezes é uma pessoa que positivou, mas o exame foi feito fora, e não com a gente. Então, aí vocês tomaram conhecimento. Como é que a gente estrutura isso? A gente sempre pede para vocês entrarem em contato conosco da coordenação, com alguém da coordenação, ou comigo, ou com o professor Rafael, ou com a professora Débora,
Nós estamos trabalhando juntos 4, ou com o professor Tanuri, mas, em geral, ele acaba sempre passando para a gente estruturar. Por quê? Porque é muito comum que, mesmo dentro de um grupo, tenham situações diferentes. Então, tem aquelas pessoas cuja exposição foi muito intensa. Então, dividiram a mesma sala com aquele indivíduo. E aí, esse indivíduo cuja exposição foi muito intensa, normalmente, às vezes, a gente chama e já testa ela como se ela tivesse sintomática, digamos assim. Porque o risco dela é quase que um risco de domicílio. Entenderam? Então, por exemplo, a pessoa e a secretária ficaram ali aquele dia todo numa sala fechada. Então, esses detalhes normalmente nunca é igualzinho. E tem aquela pessoa naquele setor que foi, eu fui lá, eu tomei café, usei um lugar, eu usei o banheiro, a pessoa entrou no banheiro. É um risco que a gente chama de baixo a moderado. Aí esse grupo é o que a gente leva para o pooling. Aí vai todo mundo fazer aquele que eu falei para vocês, PCR do pooling. Por quê? Porque eu vou testar 10. Normalmente, quando a gente faz isso, é muito comum que venha todo mundo negativo na primeira testagem. Vamos lá. Eu testo todo mundo a primeira semana, todo mundo está negativo. Aí, às vezes, a gente fala, dependendo da exposição, eu vou dizer assim, vai ter que voltar todo mundo semana que vem. Porque a exposição é aquilo ali, é até 14 dias. Então, dependendo do grau de exposição, a orientação pode ser essa. Aí, quando as pessoas retornam, às vezes a gente pega alguém positivo, entendeu? Então, a orientação nossa é essa, mas a gente sempre pede que, se possível, vocês nos contactem. Então, hoje, por exemplo, hoje nós atendemos grupos de pró-reitoria, de uma escola da Praia Vermelha, e o contato foi feito, então é muito tranquilo. Por que é legal o contato prévio? Porque também a gente procura separar os grupos. Por exemplo, quando eu tenho um grupo de muito baixo risco, eu troco horário. Aí vai todo mundo de baixo risco num horário que ainda não tem ninguém lá. Então, a gente ajuda com uma arquitetura outra. Tudo tem que ser favorável, entendeu? A gente tira o pessoal de baixo risco do horário que tem mais gente. Aí a gente pede para vocês, mandam esse e-mail prévio que a gente ajuda a resolver. Entendeu? Nesse sentido. Agora, isso, eu estou falando para vocês, mas agora eu vou dar uma notícia que eu estou muito preocupada. Nós estamos vendo essas 2 semanas agora, nós estamos muito preocupados com o aumento, muito. Porque a gente está sentindo, assim, no nosso entorno, nos hospitais, porque como nós somos da área clínica, a gente também está vendo os hospitais se enchendo de pacientes. Então, a gente está vendo os hospitais se enchendo de pacientes, e a gente está vendo que todo mundo está colocando a toalha na frente, e os políticos por causa da eleição. E essa preocupação, eu realmente tenho que dizer, porque vocês estão falando assim, nós estamos querendo retomar. E hoje a gente estava reunido dizendo assim, nós vamos ter que chamar todo mundo de novo. Porque a nossa opinião hoje, se você perguntar qual é a nossa opinião no Bloco N, é que a gente vai ter que retroceder. Infelizmente. Assim, sinceramente, a sensação que eu amanheci hoje, professora, foi com a sensação que eu amanheci hoje. Ou seja, a gente pensando de retomar, e assim vinha, né? Não sei se a professora Cássia e os colegas estavam... Né? A gente estava numa vibe e agora a gente está sentindo que o negócio está complicado. Complicou, nós retrocedemos.
Está aumentando muito, né, Terezinha? A questão da Está aumentando, por exemplo. está aumentando a positividade. Aquilo que eu falei para vocês, que a gente começa a ver antes, a gente já estava vendo, a gente já começou a ficar preocupado, por exemplo. Eu respondo lá pelo grupo de atividade presencial da Faculdade de Medicina. Os alunos que voltaram para os estágios obrigatórios, tudo. Então, eu realmente estou muito preocupado, porque fez uma aceleração na curva de positivo, assim, grotesca. A situação vinha muito sob controle e eu já pedi uma reunião para discutir isso amanhã, porque eu não posso estar com tantos alunos adoecendo. Então, é aluno de final de curso para formar, e eu estou vendo isso acontecendo. A gente já passou aqui agora o problema para o GT, então eu estou dizendo isso para vocês com toda honestidade, porque a gente está vendo o problema que está, e eu realmente acho que vai ser essa a medida que vai ter que ser tomada, retrocesso. Eu acredito nisso também, porque no GT do álcool, nós já produzimos quase 100 mil litros de álcool, e o pessoal queria parar agora. Aí eu comecei a perceber que começou a aumentar a demanda, sabe? Eu suquei o seu álcool hoje, hein? Hã? Eu hoje pedi para o prefeito, eu preciso de todo o álcool do mundo, porque, de repente, eu acabei com todo o meu álcool no Bloco N. Nós estamos com bom estoque ainda no Ladetec, né, que é onde cedeu para a gente um espaço para guardar. A gente tem cerca de 8 mil litros. Só que tem muito álcool em gel, e às vezes a pessoa agora está preferindo o álcool 70% líquido. Isso. Mas a gente está produzindo, porque aquilo que você falou, né, essa questão da união, a gente está com 4 laboratórios, 3 pelo menos produzindo e dando apoio. E quando eles me falaram, eu comecei a perceber que começou a aumentar a demanda. Eu falei, eu não vou poder parar, porque eu não sei onde vai isso. Então, é complicado, né? Eu ia te perguntar isso, porque é muito curioso, né? Porque a gente está vivenciando o lado da procura, você consegue ver antes. Aí são detalhes muito delicados, né? Então, você está comentando isso. Por exemplo, a gente estava com estoque de álcool grande. Tivemos que interromper a solicitação até por questões da biossegurança. Vocês estão com muito álcool no Bloco N. Aí não manda álcool, não. De repente, na distração, nós não temos álcool. O álcool voou na última semana. Mas se precisar, Terezinha, está lá no nosso estoque. Nós fomos abastecidos ontem, porque esse prefeito é maravilhoso. O Maldonado tem dado um apoio imenso para todos nós. Isso. A distribuição é impressionante. É impressionante. Se você disser qualquer coisa para ele resolve na mesma hora. Exatamente. Ele hoje, quando levou o álcool, aí eu estava falando, eu comentei com a menina assim, estamos sem luva M, porque na hora arrebentou. Daqui a pouco apareceu alguém lá, uma caixa, o que é isso? O prefeito disse que conseguiu luvas M para vocês. Aí eu falei, gente, não pode falar nada perto do Maldonado, que ele se vira em mil. Eu escrevo para ele todo dia, porque eu consigo as quentinhas para o pessoal de apoio, né? Então, eu e a Anaís, a gente se comunica sempre. Isso que você falou, aumentou muito essa questão das pessoas trabalharem unidas e se conhecerem mais. Eu conheci muita gente do CCS ou de outros centros que a gente não conhecia, né? Isso é muito legal, né? Eu, sinceramente, nunca vi essa universidade tão unida. É muito bom. Muito bom. Mais 2 perguntas, posso fazer? Sim, claro, pode. Sidney, quer perguntar, Sidney? Se você pudesse apresentar... Oi, professora. Sim, está escutando bem? Estamos escutando, sim. Boa noite. Meu nome é Sidney Poubel, sou técnico administrativo da decania do CCMN. E agradeço também pela sua palestra, né, que elucidou muita coisa para a gente, que nós somos leigos, né, nesse assunto, e é muito importante a gente saber. Eu estou com uma pergunta aqui,
se a senhora tem algum apoio, né, do governo federal, do Ministério da Saúde ou do próprio Ministério da Educação, porque eu vi no finalzinho da sua palestra ali, tem ali um logo, né? Ministério da Educação, Ministério da Saúde, e eu queria saber se tem algum apoio, que eles estão dando algum apoio. Isso é importante saber. Sidney, então, agora o Ministério da Inovação, né? A gente estava numa situação bem complexa em relação ao laboratório de nível de segurança. E aí a gente conseguiu o apoio deles para o laboratório, para poder conseguir a construção do laboratório de nível 3 e poder dar sequência a essa questão toda de retaguarda. Então, a gente conseguiu sim, é verdade, para poder dar continuidade aos trabalhos agora, porque foi aumentando muito a demanda. A gente sofreu um pouquinho para conseguir esse apoio, né? Sofreu, mas agora, mais recentemente, a gente conseguiu o apoio para poder terminar a obra que tinha sido parada lá no CCS. O ministro, inclusive, veio ao UFRJ. Até veio aí, inaugurou. Ciência e tecnologia. Né? Isso. Tá certo, então. Muito obrigado. Tá. Tem mais uma pergunta. Eu vou fazer. O Antônio Borges, ele tá acompanhando 2 reuniões ao mesmo tempo, mas ele colocou uma pergunta aqui no chat, Terezinha, que é a seguinte. Face a tão efetivo conjunto de testes, em sua opinião, isso nos dará confiança de poder entrar num período de retorno ao presencial com a realização concomitante de testes? Acho que uma parte você já chegou a responder, né, anteriormente. Eu tô assim, eu tô me sentindo, eu tô meio na sensação do choque. Eu posso dizer para vocês assim, com a minha experiência pessoal, por exemplo, eu não tinha, desde o início da epidemia, nenhuma pessoa da minha família, que é enorme, com Covid. De repente, nas 2 últimas semanas, eu estava com 4 pessoas internadas em terapia intensiva, da minha família e que não se infectaram simultaneamente. Então, é a minha irmã, que veio de Angra dos Reis, onde ela está morando, a minha sobrinha, que é médica, se infectou na radiologia. Então, assim, por 4 locais diferentes, pessoas internadas graves. Então, foi uma experiência, assim, mostrando a proximidade, e fora pessoas amigas, né? Professores do meu departamento, que adoeceram. Então, assim, eu comecei a ver peraí, sabe? Isso é tão real, e acho que a gente tem que ter um olhar. Então, eu não estou conseguindo, assim, eu tenho participado das reuniões, faço parte do GT, né? O Bloco N, ele absorve muito a gente, né? Então, nesse momento, eu tenho estado menos no GT do que no Bloco N, no GT do coronavírus. Mas eu estou achando que não está dando mais para a gente falar em sabe? O pós-pandemia ficou um pouco mais distante, porque a pandemia está aí. Nós estamos... Aquela onda que não tinha ido embora, ela engrossou de novo. Para você... É curioso, a gente... Hoje eu vim correndo, porque a internet do Bloco N está ruim. Estávamos os 4 coordenadores na sala de coleta. Quem de vocês, eventualmente, foi coletar? Então, por exemplo, nesses últimos tempos, a gente tenta sair para ir resolver coisas. Mas essas 2 últimas semanas, todos os dias estávamos os 4 coordenadores coletando, porque aumentou muito a demanda. Tivemos que ajudar o pessoal. Então, isso é real, entendeu? Para a gente, isso é real. Terezinha, eu vou dar assim, um depoimento. Eu senti a mesma coisa. Nas últimas 2 semanas, eu tive 5 pessoas da minha família
com Covid, um cunhado meu que chegou aí para o CTI. E, assim, ontem eu eu tentei falar com o procurador, o doutor Renato, que final de ano a gente precisa de muito da procuradoria para a gente utilizar os recursos e eles darem os pareceres. Ele estava acamado, né, com Covid, e me disse que ia todo mundo fazer o teste hoje lá no Bloco N da Procuradoria. E eles estão trabalhando direto lá, né, juntos ali. Então, isso é uma preocupação muito grande que a gente tem, né? E outras pessoas amigas que estão com Covid. E isso começou a aumentar nessas 2 últimas semanas. Eu senti isso também. É um problema, é difícil, né? Acho que está todo mundo um pouco cansado, né? E o que tá deixando a gente mais preocupado é porque, assim, a gente enfrentou uma primeira onda com todo mundo muito comprometido. Agora, as pessoas estão um pouco desestimuladas, desacreditando. Então, isso está me preocupando mais ainda. Sabe? Está demorando, acho que está tendo que dar uma sacudida. Ei, estamos... Então, isso está preocupando muito a gente. As pessoas sem usar máscara, usar abaixo do nariz, né? Fica... É um complicador, né? Com certeza, com certeza. Eu não sei se tem mais alguma pergunta, gente. Senão nós poderíamos encerrar. Se não tiver mais nenhuma pergunta. Essa palestra, para mim, foi muito esclarecedora, porque são tantos testes, né? Como o Antônio Borges falou aqui, que eu acho, assim, que a gente precisa conhecer o que está acontecendo. A UFRJ tem muito trabalho sendo feito, em todas as áreas, né? Aqui no CCMN, né? O NCE junto com a COP, no Covidímetro, as pessoas trabalhando, assim, que estão envolvidas em muitas frentes, né? E eu acho que a gente precisa divulgar, né, Terezinha? Não, com certeza. E mesmo assim, a gente tem trabalhado com a validação dos testes de antígeno, mas em paralelo há um esforço para tentar desenvolver um teste de antígeno nosso. Então, assim, isso é legal, entendeu? Até quer dizer, a gente já tem essa coisa dessa mobilidade do isolamento das proteínas. Então, esse mesmo grupo que trabalhou no desenvolvimento do imunoensaio para anticorpo, o pessoal está trabalhando para desenvolver o imunoensaio para antígeno. Então, tudo é possível, entendeu? Então, a gente tem coisas muito legais, assim, sendo feitas, sabe? Sendo feitas. Bem legal mesmo. Se você olhar aqui no chat, está cheio de agradecimentos. Acho que foi tão esclarecedora que hoje nós tivemos poucas perguntas, apesar de nem todos conhecerem, assim, a sua... Não é da nossa área diretamente, mas foi muito claro, Terezinha. Que bom. Mas, olha, a gente também, assim, nós temos um Instagram que os alunos respondem, também que vocês quiserem, vou passar para você depois. E o nosso e-mail, a gente responde ele diariamente, fica um médico responsável por responder, porque a gente acabou, assim, a gente investiu muito nessas respostas do nosso e-mail, porque aparecem dúvidas médicas, dúvidas clínicas, às vezes pessoas que estão sozinhas. Então, a gente faz questão de que seja alguém que possa orientar, entendeu? Então, e até vocês podem utilizar, se precisarem de orientação, de qualquer outra coisa, assim, desde o administrativo até qualquer outro. Tá bom? Eu tenho colocado, sempre que alguém me pede, porque eu já enviei muita gente para fazer o teste, alunos, às vezes até familiares, né, pais e alunos que às vezes não têm recurso, não têm plano de saúde. Eu converso com a Anaís e ela fala, olha, Cássia, às vezes como é parente, está morando na mesma casa, o estudante, o pai, a mãe, e todos eles agradecem muito. Eu sempre peço para fazer a marcação dos exames naquele site www.coronavírus.frj.br.
Uhum. E o e-mail é aquele, o e-mail é outro, o e-mail é covid19@reitoria.frj.br. Tá bom. Tá? Não é isso, porque aqui tem gente porque é covid-19, aí já lembrei, é reitoria.frj.br. Ótimo. Porque às vezes ajuda, né, as pessoas assim para tirar algumas dúvidas. Não, à vontade. Já coloquei aqui no chat. Tá? Se precisar, pode também mandar para o meu. Não sei se vocês anotaram ali, eu botei o meu e-mail lá na apresentação, mas se precisarem também alguma coisa, pode mandar para mim. Tá? Não, e essa questão do site é muito importante, né, Terezinha? Essa questão da marcação dos exames tem funcionado muito bem. Eu espero que a gente consiga resistir a mais esse período que tá. É o que você falou, as pessoas estão cansadas, mas a gente não pode desanimar, a gente tem que continuar na vigília, no foco do que é importante fazer, né, Terezinha? Com certeza. E eu também, agora deixa eu fazer o meu lado, tem que agradecer muito esse álcool, viu? Você sabe como o álcool de vocês é chamado lá, é a nossa caipirinha. Porque nós somos obrigados a tomar banhos para poder sobreviver naquela coleta. Nós temos até um evento, quando a pandemia acabar, nós teremos um evento especial de caipirinha, porque de todos que participaram da coleta. Não, eu falo sempre pro pessoal, né, que a gente tem feito tantas reuniões, o pessoal sempre pergunta, e o lanchinho? Eu falei, olha, quando a gente voltar, eu vou fazer um lanche especial, eu mesma vou fazer, para todo mundo, para os nossos palestrantes, para o nosso grupo, porque as pessoas estão ajudando bastante, Terezinha. Eu acho que está sendo um trabalho, assim, muito legal. De um lado é sofrido, mas é gratificante ver como... Feijoada não, que eu sou vegetariana, viu? Faço feijoada vegetariana. Mas caipirinha é só limão, aí pode. Gengibre. Com gengibre. Fica boa, beleza. Então tá bom. Eu acho que a gente pode encerrar hoje. Mais uma vez agradecer muito. Fiquei muito feliz mesmo, porque eu tenho conversado sobre você com tanta gente. E eu queria ter esse prazer de conhecer você também, mesmo que assim, remotamente, mas não, foi um prazer. Parece que a gente já se conhece há muito tempo. Bom, mas eu espero que a gente consiga dar conta disso, que aí a gente, né, eu acho que a universidade, assim, tem muita gente precisando se conhecer diretamente, né? É verdade. É verdade. Tem os eventos, a gente já fez uma lista para a reitora. A reitora tem muita lista de coisas que ela vai ter que fazer para finalização de integração na universidade. E os nossos voluntários que estão ajudando. Agradecer os nossos voluntários também. É verdade. Tá ótimo, então. Bom, tá. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada a presença de todos. Eu espero que vocês não precisem muito do Bloco N, tá? Que vocês tomem bastante cuidado. Que eventualmente só possam aparecer lá se precisassem como visitantes. Que não precise fazer muita coisa lá. Mas se precisarem, a gente vai cuidar de vocês direitinho. Pode deixar. Muito obrigada. Muito obrigada. Um abraço. Obrigada ao nosso PT também. Depois eu coloco no nosso grupo a próxima reunião, tá bom? Um beijo a todos. Tchau, obrigada. Prazer. Tchau. Um beijo. Tchau, professora. Vou encerrar a gravação aqui.